que é a realidade? O que significa realidade? Eu saí dessa palestra extremamente chocado e incomodado, justamente pelos conceitos que esse futurista acabou trazendo para a plateia durante praticamente 30 minutos de uma palestra de 1 hora. Ele abordou muito fundo o significado da palavra realidade e o que isso significa para a gente como seres humanos, como cultura, como as nossas comunidades, as nossas colônias em si. E o que eu achei interessante é que, no fundo, a gente vive numa Matrix, assim como o filme mesmo da Matrix. E a realidade, uma das definições que acabou trazendo, que achei muito interessante, que diz o seguinte, que uma realidade nada mais é do que um punhado de alucinações que todo mundo que está ao nosso redor aceitou aquilo como uma regra, como uma realidade, e ela se torna uma realidade em si. E o cara, ele foi trabalhando desde esse lado filosófico, do lado de tecnologia quântica, passou também aqui para uma questão de fé, que a fé também tem muitas regras, né? E cultura nada mais é do que um monte de regra coletiva, né? O que você acredita vai ditar o comportamento ali daquele grupo em si. Trouxe muito essa questão e bateu tudo isso no liquidificador e falou o seguinte, ok, agora vamos lá para 2050, que é a trilha de conteúdo dessa palestra em específica, que é daqui 25 anos, de como será o nosso mundo, né? E atrelado principalmente com a AI e as realidades virtuais, espaciais e tudo mais. E o que é interessante é que tem uma série de coisas que já estão acontecendo, que já estão em piloto em uma série de lugares, principalmente na Ásia e na Europa, e que aos poucos estão sendo implementadas e aprimoradas. Quando ele trouxe essa questão de que a realidade nada mais é do que um punhado de alucinações que todo mundo acredita ali como uma regra principal e aceitou como sendo uma realidade, veio justamente o questionamento. E se o mundo que eu criar na minha realidade virtual, utilizando a AI, se eu estou co-criando e quase que sendo um semideus, fazendo a minha própria realidade e chamando outras pessoas para fazer parte dessa minha realidade e co-criar comigo, por que não essa não pode ser a minha próxima vida ou o meu próximo momento, a minha próxima realidade em si? E isso é muito interessante. É até meio filosófico, muito futurista, até é difícil de entender esse tipo de conceito, mas é algo para onde está caminhando. Inclusive, quando muita gente foi lá no centro de exposições, onde tem as realidades virtuais, né, com os óculos, e você tem lá filmes, jogos, e você participa, você tá no meio da guerra, você tá caminhando, tá numa cidade, coisas do gênero, o comentário geral que todo mundo acaba fazendo é muito o lado de, nossa, é meio depressivo esse futuro, né? Porque fica todo mundo isolado, todo mundo sozinho. E essa palestra, pra mim, amarrou e matou justamente esse conceito. Porque o que a gente tá vivendo hoje, com esses óculos, com essas realidades, nada mais é do que aquele celular antiguinho da cobrinha, lá do passado de 30 anos atrás. Então a gente está muito no começo do que pode vir a ser uma realidade dessa. E o que eu achei mais legal é que toda essa parte de tecnologia, toda essa parte futurística, ela se converge com um lado também de fé. Muita gente hoje em dia fala, né, sobre manifestações, né? Como que você manifesta algo na sua realidade? Através do pensamento, através de pensar, de mentalizar, de criar visões. E é muito parecido o conceito quando a gente traz para a realidade espacial e realidade virtual. Inclusive, a comparação que acabou sendo feita são daqueles sonhos lúcidos, que muita gente tem esse tipo de experiência. Eu consigo, às vezes, criar, e já tive várias vezes, se eu fico muito mentalizando, eu consigo, que são sonhos vívidos, que você sabe que você está sonhando e você consegue voar, caminhar, criar alguma coisa, e você sabe que aquilo é uma realidade e você monta, então você meio que brinca com o seu sonho. Não sei se você já teve esse tipo de experiência, é muito legal. E a provocação dele foi uma VR, uma experiência espacial, realidade virtual, atrelada com uma AI que faz e cocria aquilo que você pede para ser criado, nada mais é do que uma alucinação, do que um sonho vívido. Então, é uma viagem muito louca de pensar nas possibilidades que a gente pode ter disso no nosso dia a dia e no mundo dos negócios também. Trazendo para uma aplicação mais prática e fechando, né, esse vídeo, ele trouxe um monte de aplicações para negócios, por exemplo, treinamento de comissário de bordo, utilizando VR para criar a cena, criar o ambiente daqueles passageiros que são mais difíceis com situações pouco desagradáveis. Como é que você conduz utilizando a AI?
Ou seja, eles criam um avatar que reage de acordo com a sua conversa. Aquilo que você está conversando, como se fosse uma pessoa real que está ali na sua frente e vai interagindo com você de acordo com o que você está falando. Então é insano de pensar o tipo de aplicações que a gente vai ter nessa realidade co-criada, utilizando essas ferramentas que estão criando e trazendo essas sensações, essas experiências que na nossa cabeça é real, porque afinal é uma alucinação que a gente está, né, aceitando como uma realidade. Assim, fiquei pasmo, então fica aí mais algumas imagens, né, como referência. E a pergunta que fica é: o que nos aguarda nos próximos 25 anos? Você está preparado? Tô aqui, tô preparado e otimista para descobrir. Vamos ver.